Bem-vindo a esse terceiro podcast. Hoje é dia 10 de agosto de 2012. Esse podcast está disponível no site exatoverdade.blogspot.com.br. Nesse episódio, nós vamos considerar e analisar a seguinte questão. O que é necessário para que algo aqui na Terra represente o reino de Deus? Qual é a condição necessária para que algo aqui na Terra represente o governo de Deus? Por que é importante saber responder essa pergunta? É importante porque algumas doutrinas afirmam que o governo de Deus deixou de ter uma representação terrestre aqui na Terra. Por exemplo, a doutrina de 1914 afirma que em um determinado momento, em 607 a.C., para ser exato, o governo de Deus teria deixado de ter uma representação terrestre entre nós. Bom, quando nós falamos dessa expressão reino de Deus, governo de Deus, a ideia de reino, de governo, expressa uma ideia de domínio, de uma região de influência, um poder dentro de uma determinada jurisdição, uma área. Então, um campo de atuação. Esse campo seria uma propriedade de atuação. Por exemplo, para ilustrar, a Terra ela exerce um reino gravitacional, quer dizer, um campo, uma região no espaço onde a sua força gravitacional, o seu poder gravitacional atua. Uma região de influência. Um ímã ou uma corrente elétrica também gera um campo, uma área de influência, um reino magnético onde ele exerce o seu poder magnético. Então, o reino é uma área de atuação, de uma fonte que exerce poder, uma força. Bom, em 1513 a.C., Jeová retirou o povo de Israel do Egito, é o conhecido êxodo do Egito. Todos nós conhecemos as 10 pragas, o Mar Vermelho que se abriu. Então, o povo saiu do Egito e foi para o ermo. E lá Jeová mandou que se construísse uma tenda, ou tabernáculo para ele. Em Êxodo 25:8 nós lemos: E eles têm de fazer um santuário para mim, diz Jeová, visto que tenho de residir no meio deles. Então Jeová está falando aqui que eles teriam que construir uma tenda, uma casa, uma moradia para ele, porque Jeová iria residir no meio deles. Ora, se Jeová iria residir no meio daquela nação, então toda a força, Jeová iria exercer a sua força, o seu poder, o seu domínio naquela região de influência, naquela área que era entre a nação de Israel. Então, onde Jeová reside, então ele exerce o seu poder, a sua área de influência. Igual à Terra. A Terra exerce seu campo gravitacional ao seu redor. Onde Jeová reside, onde Jeová coloca o seu nome, ele exerce seu Espírito Santo, seu poder nessa região em torno onde ele reside. Então, quando a tenda ficou pronta, nós lemos o que aconteceu em Êxodo 40:33. Assim acabou Moisés a obra, e a nuvem começou a cobrir a tenda de reunião, e a glória de Jeová encheu o tabernáculo. E Moisés não pôde entrar na tenda de reunião, porque a nuvem residia sobre ela, e a glória de Jeová enchia o tabernáculo. Então, o que representava tudo isso? O que representava essa nuvem? Representava que Jeová estava presente ali simbolicamente, e que ele estava exercendo o seu poder, a sua glória nessa região. Estava exercendo o seu reino ali, simbolicamente, porque ali era o lugar em que ele habitava. Então representava que Jeová tinha colocado o seu Espírito Santo, que o próprio Jeová estava ali. Então aquele era um lugar santo. O que é um lugar santo? É um lugar onde Jeová coloca o seu nome, coloca o seu Espírito, o seu poder. Onde Jeová está, nesse local na terra, então ele vai exercer o seu campo de atuação, o seu reino de atuação.
Então, onde Jeová coloca o seu nome, representa o governo de Jeová, o governo de Deus. Em Êxodo 29, do 45 a 46, Jeová diz: E vou residir no meio dos filhos de Israel, e vou mostrar-me seu Deus. E saberão certamente que eu sou Jeová, seu Deus, que os fiz sair da terra do Egito, para residir no meio deles. Eu sou Jeová, seu Deus. Então, se Jeová está residindo entre os filhos de Israel, Jeová está exercendo o seu campo, a sua força entre eles. Então, será que já conseguimos responder à questão inicial? O que é necessário para que algo na Terra represente o governo de Deus? Qual é a condição necessária para algo representar o governo de Jeová? A resposta é o lugar onde Jeová habita. Se nós colocarmos um ímã em certo local, então esse ímã vai exercer o seu reino magnético, o seu campo magnético nesse local. Onde Jeová coloca o seu espírito ou coloca o seu nome, então, em torno desse local, Jeová vai exercer toda a sua potência, o seu Espírito Santo, em prol do seu nome, em prol da sua casa, de onde ele está habitando. Então, esse tabernáculo, ou essa tenda de reunião, ficava justamente no centro do acampamento lá dos filhos de Israel, e Jeová é que os guiava com seu espírito. Bom, quem que era o rei desse governo? A resposta é simples, é o próprio Jeová. Conforme nós lemos em Isaías 43:15, diz: Eu sou Jeová, vosso santo, o Criador de Israel. Então, Jeová que estava criando aquela representação terrestre do governo de Deus. Por meio do quê? Por meio do seu próprio poder, do seu nome. E fala, vosso rei. De fato, Jeová era o rei ali. Isaías 33:22. Porque Jeová é o nosso juiz, Jeová é o nosso legislador, Jeová é o nosso rei. Ele mesmo nos salvará. Então, o local onde Jeová escolhe colocar o seu nome e o seu espírito, então esse local representa o governo de Deus na terra. É a embaixada. O que é uma embaixada? É uma representação de um reino distante. Então, onde Jeová coloca o seu nome aqui na terra, o seu espírito, o seu poder, então representa uma embaixada. De que governo? Do governo dos céus, do reino de Deus. Acontece que o povo de Israel, a nação de Israel, tinha realmente dificuldade para entender isso. Por exemplo, Juízes 8:23 lemos: Mais tarde, os homens de Israel disseram a Gideão, que era um juiz entre eles: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e teu neto, pois nos salvastes da mão de Midian. Gideão, porém, lhes disse: Eu é que não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. Jeová é quem dominará sobre vós. Porque eles tinham que entender que o rei daquela nação não era nenhum ser humano, era o próprio Jeová que era o rei deles, que dominava, que exercia seu poder sobre eles. Só que a nação de Israel queria imitar as outras nações, porque elas viam toda aquela glória humana de uma monarquia ao seu redor. Queriam reis humanos também. E de fato, mais tarde, eles reclamaram, nos dias de Samuel, um rei sobre eles. Conforme 1 Samuel 12:12, nós lemos Samuel explicando: Quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, veio contra vós, persististes em dizer-me: Não, mas é um rei que deve reinar sobre nós, enquanto Jeová, vosso Deus, era o vosso rei. Então, o que aconteceu?